Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a criação do Estado de Israel, um evento que ocorreu neste dia, 14 de maio do ano de 1948, há exatamente 70 anos atrás. Todos os dias são destacados e debatidos temas importantes do mundo militar no Twitter do canal. Por isso, se você quer estar sempre atualizado, siga-nos também por lá. O link do Twitter está aqui na descrição. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida e de compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. No final de 1922, no rescaldo da devastação causada pela Primeira Guerra Mundial, o outrora gigantesco Império Otomano foi desmembrado, resultando na Turquia, com as fronteiras que conhecemos atualmente, e também numa série de pequenos territórios espalhados por todo o Oriente Médio. E foi com o objetivo de garantir uma transição segura desses novos territórios para a independência, que em 1923 a Liga das Nações decidiu dividir aquela área entre a França e o Reino Unido, com os britânicos recebendo a responsabilidade de administrar temporariamente áreas que hoje correspondem a Israel, a Jordânia, ao Iraque, ao Irã e à Arábia Saudita. E dentro dessa área de influência britânica, foi criado o chamado Mandato Britânico para a Palestina, com mais de 120 mil quilômetros quadrados, e que incluía o que é hoje Israel, a Jordânia e partes do Iraque. E em 1937, 14 anos após o estabelecimento do Mandato Britânico, tiveram início os trabalhos para a definição das fronteiras e para a saída do Reino Unido da região. O objetivo desse trabalho era a criação de um estado para os judeus e um ou mais estados para os árabes que viviam naquela área. Esses trabalhos prolongaram-se durante muitos meses, mas as dificuldades técnicas e legais eram avassaladoras. Os britânicos estavam numa situação realmente complicada, pois queriam sair da Palestina, mas não podiam simplesmente virar as costas. Mas em setembro de 1939, tudo mudou com o início da Segunda Guerra Mundial, e os trabalhos da Comissão Britânica para a partição da Palestina foram interrompidos. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, o Reino Unido, apesar de vitorioso, estava completamente devastado e com a sua economia arruinada. Por isso, se antes da guerra já era importante sair da Palestina, em 1945 os britânicos viam como vital e urgente abandonar aquela região para que pudessem se concentrar na reconstrução do seu próprio país. Nessa época, muitos judeus, fugindo da perseguição nazista na Europa, já tinham se estabelecido na Palestina, o que fez crescer ainda mais a necessidade de se criar na região 2 ou mais estados, com um deles específico para a população judaica. A imigração de judeus para a Palestina nos anos a seguir ao fim da guerra atingiu uma proporção tal que os britânicos foram obrigados a fechar as fronteiras da Palestina, criando campos de detenção provisórios na ilha de Chipre, para onde os judeus que tentavam entrar eram enviados. E para piorar ainda mais a situação para os britânicos, intensificou-se nessa época os confrontos entre grupos paramilitares judeus e árabes. Em 1946, as lutas nas ruas das cidades na Palestina entre grupos paramilitares judeus e árabes eram frequentes, bem como atentados a bombas executados por ambos os lados. Em 1947, a situação atingiu um ponto limite e os britânicos, reconstruindo com muita dificuldade o seu país após a guerra e lutando contra os grupos árabes e judeus, anunciaram que sairiam da Palestina até no máximo maio de 1948. O que levou as Nações Unidas, que tinha sido fundada em outubro de 1945, a criar um comitê especial para acelerar o processo de partição daquele território. Em novembro de 1947, após meses de trabalho frenético, foi adotada a Resolução 181, que previa a divisão da região que hoje corresponde a Israel em 3 áreas. Uma área contínua para os judeus, que aparece a verde nesse mapa, e 3 outras áreas para os árabes, com a região de Jerusalém se transformando em zona internacional administrada pelas Nações Unidas. A Agência Judaica para a Palestina aceitou a partição, mas os árabes rejeitaram,
com os líderes das nações árabes vizinhas declarando que não aceitariam a criação de um Estado judeu. Isso levou a uma guerra civil naquela região, que começou em novembro de 1947 e se prolongou até maio de 1948, envolvendo grupos paramilitares judeus e árabes, bem como as tropas britânicas que ainda tentavam manter um pouco de ordem na Palestina. De acordo com declarações prévias, o Reino Unido sairia da região de forma oficial no dia 15 de maio de 1948, encerrando de forma definitiva o mandato britânico da Palestina. E por isso os israelenses, que ainda estavam no meio de uma guerra contra grupos paramilitares árabes, decidiram que avançariam com a independência da região no dia 14 de maio daquele ano. David Ben-Gurion liderava o grupo de personalidades e políticos judeus que defendia essa declaração de independência, tendo ficado sob a responsabilidade desse grupo revisar e publicar o texto final do documento de independência. Inicialmente, esse grupo defendia a manutenção das fronteiras estabelecidas pela ONU na Resolução 181, desde que os países árabes não atacassem Israel e que a guerra interna terminasse. Ou seja, Israel se colocou em posição de aceitar a criação dos países árabes na região, conforme estabelecido no ano anterior, com a contrapartida de que não houvesse guerra. Como a independência foi declarada um dia antes do fim oficial do mandato britânico sobre a Palestina, o evento foi mantido em segredo até a manhã do dia 14 de maio de 1948. Os convites para 250 personalidades e políticos judeus foram distribuídos na manhã do dia da declaração, com o local escolhido tendo sido o Museu de Tel Aviv. A independência foi oficialmente declarada no dia 14 de maio de 1948, às 16 horas, por David Ben-Gurion, durante um pronunciamento de 15 minutos, transmitido ao vivo por rádio. No final da cerimônia, a Filarmônica de Israel tocou o Hatikvah, Esperança em hebraico, uma música baseada num poema escrito em 1877 e que se transformou no hino nacional do país. E no dia seguinte a essa declaração, o Egito, a Síria, a Transjordânia, o Iraque, apoiados por tropas do Líbano, da Arábia Saudita e do Iêmen, atacaram Israel a partir de todas as suas fronteiras. Essa guerra, conhecida como a Guerra Árabe-Israelense de 1948, será destacada em vídeo amanhã aqui no canal. Nas palavras de Azam Pasha, o secretário-geral da Liga Árabe que liderou a invasão, "Vamos matar o Estado judeu à nascença. Será uma guerra de extermínio e o massacre que causaremos no povo judeu será lembrado para sempre nos livros de história." Hatikvah. המסדר ידגל את נשקו. דגל, שק!
Geletinsko. Ach, çek.